Lição número 1037. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa usalli wa usallim ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, azka salatan wa atammu taslim, wa ba'd. Qala Allahu ta'ala, qul لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. رواه البخاري ومسلم. Estimados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala concedeu-nos a melhor religião e aperfeiçoou-a, conforme isso vem no Coran. Allah subhanahu wa ta'ala menciona: Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hoje completei para vocês a vossa religião, wa atmamtu, aperfeiçoei, wa raditu lakum al-islam dina, eu fiquei satisfeito Islam como vossa religião. Portanto, os pilares nessa religião são 5, que nós bem conhecemos. Hoje vamos falar de um dos pilares, uma vez que nos encontramos no mês de Ramadã, vinhamos o tempo todo a falar do jejum, das suas virtudes e alguns outros aspectos que, de uma certa forma, ligavam-se ao jejum do Ramadã. Hoje vamos falar acerca do zakat. O zakat, a sua instituição, para quem é obrigatório, advertência para aquele que não paga o zakat, o endividado, vários aspectos. Inshallah, em 2-3 sessões máximo poderemos terminar isso de forma bem resumida, e a pretensão é mesmo fazer entender como é que isso funciona. E chega o Ramadã, por que vamos falar agora? Porque as pessoas normalmente têm feito o pagamento do seu zakat no mês de Ramadã. É um dos pilares do Islã, conforme o hadith que eu aqui mencionei de Abu Hurairah radiallahu anhu, que encontra-se no Bukhari do Muslim, onde um beduíno veio ao encontro do profeta sallallahu alaihi wasallam e disse: ó mensageiro de Allah, dullani ala amal, indique-me ação, aquela ação, se eu for a praticar, entrarei no Jannah. Curto e breve. Qual é esta ação? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: ta'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Aquilo que chamamos de adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. Adorar Allah e não associar algo a Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta sallallahu alaihi wasallam em seguida disse: wa tuqimu as-salata al-maktuba. Wa tuqimu as-salata al-maktuba. Cumprir com os salatos obrigatórios. Cumprir com os salatos obrigatórios. Wa tuaddi az-zakata al-mafruḍa. E pagar o zakat obrigatório. Wa tasuma Ramadan. E fazer o jejum do Ramadã. Então este beduíno saiu deste lugar do profeta sallallahu alaihi wasallam jurando: walladhi nafsi biyadi, eu juro por aquele ser em cujas mãos está a minha vida, la azidu ala hadha shay'a wala anqus min, eu não irei aumentar nada nem irei diminuir daquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse. Aquilo que o profeta disse, eu não vou aumentar, nem sequer vou diminuir. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam, escutando isso que ele esteve a dizer, quando este beduíno virou, esteve a ir embora, o profeta disse: man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli al-jannah falyanzur ila hadha. Quem lhe apraz em olhar para um dos habitantes do Jannah, que olhe para este indivíduo. Um indivíduo que disse que iria cumprir com esses pilares do Islã, com os pilares, aqui mencionando concretamente 3 aspectos, 4, não é? Ta'budullaha wa la tushriku bihi shay'a, é obviamente o iman, wa tuqimu as-salah,
não é? O profeta sallallahu alaihi wasallam para fazer o salah obrigatório, pagar o zakat obrigatório e fazer o jejum de Ramadã. Aqui não está a faltar um pilar. Está a faltar. Qual é o pilar que está a faltar? Hajj. Esta diz que nós já mencionamos várias vezes. Ulama explicam que provavelmente no momento em que ele colocou essa questão, o Hajj ainda não havia sido instituído. Ou o profeta sallallahu alaihi wasallam, olhando para ele, viu que o Hajj não era obrigatório para ele pelas condições que ele se encontrava. Portanto, era um pobre, não era uma pessoa com condições para fazer o Hajj, por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam não mencionou. E outros ainda explicam, existem outras narrações que há a inclusão do Hajj. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Coran, em vários versículos do Coran, a obrigação de pagamento do zakat. O zakat significa literalmente a purificação de bens. Nós purificamos os nossos bens quando nós pagamos o zakat. E Allah subhanahu wa ta'ala está a aflaha man zakkaha, tornou-se bem sucedido aquele que purificou. Qualquer que for a coisa, zakat é purificar. Quando falamos no Sharia, na terminologia de Sharia, é purificar os teus bens. Conforme o profeta sallallahu alaihi wasallam menciona, que o zakat é um dinheiro que nós tiramos, ou parte dos nossos bens, que purifica a outra parte. E outra narração vem ao nas, é sujidade dos bens que a pessoa tira, é um bem sujo para purificar o restante dos bens. É um bem sujo para o dono daquela riqueza. Quando sai do dono, passa para uma outra pessoa, quer dizer, o necessitado, aquele é um bem lícito e puro. Halalan tayyiban mubaraka. Portanto, para a pessoa é um bem sujo, é um dinheiro sujo, conforme o hadith menciona, awsakh nas, é a sujidade dos bens das pessoas que você tem que tirar para purificar os bens. A natureza humana é de ter um amor ardente para a riqueza e para os bens. Isso é natureza. Ninguém pode dizer que eu não gosto de riqueza. Ninguém pode dizer que eu não gosto de dinheiro. Não existe. Todos nós gostamos. E Allah diz isso. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, que vocês amam, têm um amor ardente para a riqueza. Não é? Allah subhanahu wa ta'ala menciona وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. Vocês têm este amor ardente quando se trata de riqueza. Versículos diferentes com o mesmo propósito. E a natureza humana é também ser avarento. Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Coran, diz: diga ao Muhammad, لو أنتم تملكون خزائن السماوات والأرض قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. Se vocês tivessem o controle do tesouro de Allah, vocês não gastariam, porque vocês teriam receio de ficar pobres. O que é tesouro de Allah? Allah fala do seu tesouro, de se toda a humanidade estiver num campo aberto, todos pedirem o que cada um quer, Allah subhanahu wa ta'ala tem o poder de dar tudo a todos. Cada um pedir o que quiser e quanto quiser, desde Adam até o último homem, Allah diz: eu posso dar tudo a todos o que cada um pedir. E Allah diz: وَلَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِ شَيْئًا إِلَّا كَمَا أُدْخِلَ الْمِخْيَطُ فِي الْبَحْرِ. Não diminuirá da minha riqueza. Se eu for a dar tudo isso, não diminuirá da minha riqueza, senão da forma como diminui quando uma agulha é mergulhada no oceano e tirada. Quanto diminui? Zero. Oceano, não é um copo d'água, oceano. Se uma agulha for colocada, é um hadith qudsi, se a agulha for colocada no oceano e tirar, obviamente diminui alguma coisa, não é? A agulha saiu molhada, porque tirou uma parte da água e ficou na agulha. Allah diz: é o que diminui do meu tesouro. Então Allah diz também: se este poder estivesse nas vossas mãos, vocês também não iam gastar. Quer dizer, não, isso vai acabar, vamos ficar pobres. Se nós distribuirmos isso, vamos ficar pobres. É a natureza humana. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala confiou-nos
confiou-nos e deu-nos a riqueza. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Lahu ma fi samawati ma fi al-ard wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara. A Allah pertence o que está nos céus, o que está na terra, o que está entre os céus e a terra e o que está abaixo da terra. Pertence a Allah subhanahu wa ta'ala. Nós somos meros gestores. Meros gestores. Por isso, no dia do encontro, com o seu dono absoluto, dentre as primeiras coisas que nós teremos que prestar contas a Allah é acerca da gestão daqueles bens. Você encontra com o teu gestor, o que você quer saber primeiro? Como está a família, como estão todas as coisas. Você vai, vamos lá fazer contas, não é? Negócio que eu deixei contigo, que você ia gerir, vamos fazer contas, para saber qual é o ponto de situação. Dentre as primeiras coisas que o servo terá que prestar contas a Allah subhanahu wa ta'ala é acerca da riqueza que Allah subhanahu wa ta'ala deu. Como adquiriu, onde gastou e como gastou. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz para nós gastarmos aquilo que Ele nos deu e gastarmos como Ele quer, não como nós quisermos. Você não pode gastar o dinheiro meu, faço bem o que quiser, faço com ele como eu quiser. Não, você vai ter que responder perante Allah subhanahu wa ta'ala. Você não pode gastar de forma fútil os bens que você tem. Você vai ter que responder porque isso pertence a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, nós temos que entender que nós somos meros gestores. Não há dúvida que se trata de uma dádiva que Allah colocou nas tuas mãos e é um teste que Allah subhanahu wa ta'ala também te colocou. Quer ver como é que você vai gastar. Um exemplo, quando a mais dão, vê uma criança que está a pedir doce. Uma criança está a pedir doce. Você tem tantos doces na mão e você dá 2 doces a essa criança que está a pedir. Para fazer um teste, você pede de novo a esta criança: dê-me este doce. Estou a pedir doce. Como é que nós nos sentimos quando esta criança que queria este doce nos devolve o doce que tanto ele queria? Como é que nós nos sentimos? Muito generoso, mas leva mais, não é? Mashallah, é generosa essa criança, não é? E eu dou mais. Então Allah subhanahu wa ta'ala confiou-nos, deu-nos e nós temos que saber que nós temos que gastar como Allah subhanahu wa ta'ala quer que estes bens sejam gastos. Allah subhanahu wa ta'ala diz: gastai daquilo que nós confiamos a vocês. Gastai daquilo que nós, nós fizemos vocês do meu representante. Nós fizemos nossos representantes. Allah fala aqui no plural, nós fizemos nossos representantes para você gastar como eu quero que seja gasto estes bens. Mas o que acontece? O homem, quando tem estes poderes, quando tem estes bens, vários são, podemos dizer, o comportamento dele muda. Ou ele torna-se mais arrogante, e foi exatamente o que aconteceu com todos os profetas, né? O desafio que os profetas tiveram. Os profetas, os maiores desafiadores dos profetas, eram pessoas bem posicionadas na sociedade. Eram os magnatas. Por isso que o Corão menciona repetidamente: فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ. Vários, vamos ver, nos suras onde Allah está a mencionar de forma sequencial. Tal profeta foi enviado para chamar tal povo e os seus líderes, os bem posicionados, desafiaram respondendo, seja para Nuh, seja para Ad, seja Thamud, seja Madian. Todos os profetas que eram as pessoas bem posicionadas. Quando o homem tem dinheiro, ele acha que já pode mandar, não é? Portanto, e quem aderiu sempre à mensagem dos profetas eram os pobres. Allah subhanahu wa ta'ala, quando dá essa riqueza, não quer dizer que você agora está numa posição de enfrentar as pessoas, de enfrentar a verdade. Por quê? Porque você tem bens, assim como Allah deu a ti, Allah pode tirar. Quantas pessoas que ao dormir eram magnatas, acordaram com pedintes, acordaram pobres. Allah subhanahu wa ta'ala pode fazer isso com todos. Allah deu a ti uma posição, deu outra posição. Você está acima, Allah está a testar a ti como que você vai se comportar nesta posição, em cima. E Allah colocou a outra pessoa abaixo para ver como é que você vai se comportar estando naquela posição. Allah diz: Inna Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah estende o sustento. Allah dá o rizq, né, a quem quiser e restringe a quem quiser. Eu, quando menciono isto, leva-me, né, ao tafsir de forma unânime os comentadores do Corão nessas duas posições, para aquele que Allah estendeu e para aquele que Allah restringiu.
os comentadores dizem imtihanan wa ibtila'an. Allah faz isso como teste. Como é que ele vai se comportar? O kufr pode também te levar, a pobreza também pode te levar ao kufr, assim como a riqueza também pode te levar ao kufr. Você está naquela situação, tem e acha que já pode fazer tudo e mais alguma coisa, que você pode cair na descrença. E a pobreza também, que o profeta até diz, cada al-faqru an yakuna kufra, que a pobreza pode levar a descrença. A pessoa começa a proferir palavras: porque Allah me colocou nessa situação, estou a sofrer, não estou satisfeito com aquilo que Allah me deu, ou na posição que estou, isso que acaba me levando para a descrença. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam fala aqui, chama a atenção conforme os hadith que eu aqui mencionei. O importante é nós sabermos que o zakat é um dos pilares, não sentirmos agarrados para pagar zakat. Muitas pessoas pagam zakat, mas este zakat não tem valor. Por quê? Porque ele não paga na totalidade. Muitos já te disseram: malandro, eu tenho tirado. Quanto você tira? Eu não faço conta, eu só dou, vou dando. Você tem que fazer conta, você tem que saber quanto você dá. O zakat é 2,5% dos teus bens, ou do teu rendimento anual, seja rendimento anual ou a soma dos bens que você tem, que vamos aqui falar as exceções, sobre qual coisa que não há zakat a se pagar e o que é abrangido no pagamento do zakat. Por exemplo, o facto da pessoa ter 5 carros, 3 mansões arrendadas, uma empresa, uma conta bancária muito bem recheada, nem tudo que vem para zakat, nem tudo. Aquilo que você usa, que é para teu uso pessoal, não há zakat. Você, por exemplo, tem 5 carros. Estes 5 carros é para você usar. 10 carros são carros que você usa, é para teu uso, ou é para tua empresa. É como se fosse uma ferramenta de trabalho. Não há zakat nisso. Por mais que sejam 100, sim, por mais que sejam 100. Não há zakat nisso. Zakat é aquilo que é do teu rendimento. Esses carros estão alugados, essas casas estão arrendadas. Aquilo que você recebe mensalmente, e chega ao final do ano, você tem como contabilizar, ver o que você tem no dia que você tem a pagar o zakat. Você vai fazer a soma total de tudo que você tiver. Se tem casas à venda, essas casas entram no zakat. Se tem carros à venda, esses carros entram no zakat. O dinheiro que você tem, isso entra no zakat. Mas se não se tratar de venda, não se trata de mercadoria, isso não é abrangido no zakat. É o princípio. Nós temos que entender o princípio primeiro, para que nós depois vermos como é que isso tem que ser calculado. É um pilar, e se estiver errado, se não for exatamente como deve ser, não calcula ou tira menos, teu zakat não está pago. Teu zakat não está pago. É um bem, é um direito dos pobres sobre os teus bens. Não é um favor que você está a fazer, não é um favor. Você não pode dar zakat, achar que deve cobrar alguma coisa àquela pessoa a quem você está a dar. Não há nenhum compromisso, zero compromisso entre aquele que está a receber o zakat e aquele que está a dar o zakat. Não há nenhum favor que está-se a fazer, zero de favor. Não podemos entender que, olha, eu dou zakat e eu estou a fazer um favor para ele. Você não está a fazer nenhum favor, é uma obrigação que você tem de dar ao pobre naquilo que são os teus bens. Portanto, temos aqui quem são os destinatários, mas antes de entrarmos nos destinatários, você saber a quem se destina, tem que saber o que você tem que dar. Quanto você tem que dar. Inshallah, na próxima lição vamos aqui falar da forma como se calcula o zakat, a fórmula que se calcula é uma coisa muito simples. As pessoas ficam preocupadas, é super simples como se calcula o zakat e quais são as exceções, o que você tem de deduzir que não entra no pagamento do zakat. Inshallah, na próxima lição nós iremos fazer esta abordagem. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos o tawfiq. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.